E aí, pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Eu sei que tudo vai bem. Então, vamos dar continuidade aos nossos vídeos, né? No último vídeo a gente falou sobre os livros da Bíblia no Velho Testamento. Eu fiz assim um resumão bem rápido. Basicamente eu falei do que trata cada livro e eu me lembro que eu acabei pulando um livro. Eu esqueci. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu não falei de Eclesiastes. E eu prometi que nesse próximo vídeo eu estaria falando dele para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, antes da gente começar, eu vou falar rapidamente sobre Eclesiastes. É o livro do pregador, né? Quem escreveu esse livro, muitos concordam que foi o rei Salomão, isso fica meio que claro lá no livro, mas há quem diga que não foi ele. Eu acredito que foi sim o rei Salomão. Esse livro eu costumo dizer que ele é um livro de filosofia, um livro bíblico com filosofia, filosofia inspirada por Deus, né? Nesse livro você vai encontrar questionamentos, perguntas, né? Perguntas que vão te levar a pensar na sua vida, vão nos levar a pensar direitinho sobre o que nós fazemos, como temos gasto o nosso tempo. Um livro importante, um livro que vai falar sobre vaidade, né? Então, vale muito a pena você receber, né, do Senhor essa filosofia inspirada por Deus que está nesse livro poderoso de Eclesiastes. Então, assim a gente conclui, né, os livros do Velho Testamento, mas esse vídeo de hoje eu quero falar sobre cada livro do Novo Testamento. A gente vai falar um pouquinho, basicamente, do que trata cada livro e que Deus, né, nos abençoe e que esse vídeo faça você sentir vontade de ler esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Que esse vídeo faça nascer em você um desejo por conhecer os livros do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, livros poderosos que transformaram a minha vida e tenho certeza que vão transformar a sua vida. Então se liga aí que nós vamos falar hoje do Novo Testamento. Então, pessoal, vamos lá, Novo Testamento. Novo Testamento eu posso chamar da segunda parte dessa maravilhosa biblioteca santa, essa biblioteca divina que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? No Novo Testamento você vai ver alguns tipos específicos de livros. Eu vou chamar de prateleira, né? Então ali na prateleira dos evangelhos você vai ter 4 evangelhos. Eles vão falar basicamente da vida de Cristo, né? O que Cristo viveu aqui nessa terra. A gente vai falar sobre cada um deles aqui rapidamente. Depois você vai ter cartas, cartas apostólicas, as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo às igrejas e aos pastores, né? A gente também vai ver cartas gerais, carta de outros apóstolos, de outros servos de Deus, né? E a gente também vai ver um livro histórico, o livro de Atos, né? Um livro que vai contar ali o início da história da igreja, e a gente vai ver um livro maravilhoso de revelação, um livro profético, o livro de Apocalipse. Então vamos lá. Primeiro evangelho, Mateus. Mateus é o primeiro dos evangelhos aí na ordem, né? Não quer dizer que ele foi escrito primeiro, mas na ordem da sua Bíblia vai ser o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus é um evangelho escrito, né, por Mateus. Muitos concordam que foi o apóstolo Mateus, ou discípulo de Jesus, né, entre os 12 ali, Mateus. Esse livro, ele tem uma característica interessante, é que ele foi escrito para o povo de Israel. Ele tem essa pegada, né? A gente pode observar, ele cita muito os textos do Velho Testamento e ele é focado nos ensinos, nos ensinamentos do nosso mestre Jesus Cristo, né? Eu quero destacar em Mateus o capítulo 24, né? O capítulo 24 é um capítulo bem interessante de Mateus, ele é bem escatológico. Jesus Cristo está falando a respeito do fim, ele está falando ali da grande tribulação. Eu quero destacar esse texto, né? Um texto que eu acho muito interessante, onde o próprio Jesus Cristo vai ensinar a respeito do fim, a respeito do que vai acontecer no final, né? Na sua segunda vinda, tempos antes da sua segunda vinda. Ele vai falar ali de sinais que vão indicar que ele está voltando, né? A sua segunda e gloriosa vinda. Livro maravilhoso, vale a pena, claro que vale a pena você aprender com o Mestre Jesus. Amém? O segundo evangelho é o evangelho de Marcos, é um evangelho interessante que ele foi escrito por Marcos, João Marcos, muitos defendem, entendem que foi João Marcos que escreveu, era um jovem, né? Ele não está contado ali entre os 12 discípulos, mas ele vivia
Ali ele seguiu a Jesus ainda muito moço, muito jovem, e depois ele escreveu esse relato, né, esse tratado, esse evangelho a respeito da vida de Jesus Cristo. Não é um evangelho mais curto, eu quero destacar aqui o último capítulo, capítulo 16, onde ele fala ali, Jesus fala que sinais seguirão aqueles que creem em Jesus Cristo, que muitos expulsarão demônios, muitos imporão as mãos e as pessoas serão curadas no nome de Jesus. Então, um livro maravilhoso, fala da vida de Jesus, ele é o evangelho mais curto, mais objetivo. Lucas, o evangelho de Lucas, é o evangelho do doutor Lucas, o doutor amado, né, por Paulo. Lucas, ele não fez parte ali dos 12 apóstolos, nem estava com Jesus no tempo que Jesus estava aqui nessa terra. Ele veio se converter depois, ele é um dos discípulos de Paulo, mas esse evangelho, ele é muito importante porque ele foi feito por alguém que era culto, alguém conhecedor daquela região, conhecedor da história, um homem que sabia escrever, um homem que fez pesquisa, que consultou as testemunhas as testemunhas que viram Jesus, né, realizar seus milagres, que viram Jesus ensinar. Então, é um trabalho muito bem feito, um trabalho que tem um propósito apologético, um propósito de defender, um propósito de comprovar que de fato Cristo esteve aqui, ele fez os milagres, ele morreu e ele ressuscitou. Então, vale muito a pena a gente ler esse evangelho maravilhoso. Não vou destacar nada porque é um dos meus preferidos e eu creio que você vai ser muito abençoado ao ler o evangelho de Lucas. O evangelho de João, também amo esse evangelho. O evangelho de João, ele é o mais cristológico. Você lendo o evangelho de João, você vai ver uma defesa da divindade de Jesus Cristo. Não só ele defende a divindade, como também defende a humanidade, né? É em João que você vai ver, né, a respeito do verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nesse mesmo texto, no primeiro capítulo, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? No evangelho de João, você vai ver o próprio Jesus, no capítulo 10, defendendo a sua divindade. Ele diz, eu e o Pai somos um. É um livro maravilhoso, o Evangelho de João, o mais cristológico de todos. Ele vai defender Cristo como Deus e Cristo como homem. Cristo como Deus, homem. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, ele sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser Deus e ele eternamente será Deus. Amém? Então vamos seguir. Temos agora um livro histórico na ordem. Atos dos Apóstolos. Esse livro também foi escrito pelo doutor Lucas, né? O livro de Atos, se você prestar bem atenção, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. É como se fosse o Evangelho de Lucas parte 1, o Evangelho de Lucas parte 2. Na parte 1 do Evangelho de Lucas, ele fala do ministério de Jesus aqui na Terra. Na parte 2, ele fala do ministério de Jesus através dos Atos dos Apóstolos, que deram prosseguimento ao ministério de Jesus, né? Um livro assim que a gente, meu Deus, eu tenho tanta coisa a destacar desse livro, mas nós não temos tempo. Agora eu vou falar do capítulo 2, que mostra ali a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e os homens que estavam ali reunidos para isso começaram a falar em outras línguas, dons espirituais foram manifestos e você vai ver no livro de Atos, todos os dons espirituais sendo manifestos quando as pessoas se convertiam, confessavam Jesus como seu Salvador. Outra coisa que você vai ver no livro de Atos é o crescimento da igreja. O crescimento, a igreja se multiplica, a igreja cresce, você vai ver a igreja em unidade, né? Um ponto que eu gosto de destacar do livro de Atos é o propósito dessa carta. O propósito não é uma carta, eu diria que é um tratado. O propósito do tratado escrito por Lucas é simplesmente provar, deixar bem claro que Cristo morreu e ele ressuscitou. Que Cristo é o Deus, que só há salvação em Jesus Cristo. Você vai ver isso em Atos, capítulo 4, versículo 12. Né? Mataram Jesus Cristo, mas ele ressuscitou. Então você vai ver muito isso no livro de Atos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele vive. Isso é muito bom. Você vai ver no capítulo 9 a conversão de Saulo de Tarso, né? O nosso apóstolo Paulo, ele se converte e a história dele está aí em Atos, né? Atos do capítulo 1 até o 12, você vai ver como personagem principal ali, Pedro, né? Embora no capítulo 9 você vê a conversão de Paulo. Mas do capítulo 13 até o final, o personagem principal é o apóstolo Paulo.
né? Então, esse livro maravilhoso vai nos dar uma visão do nascimento da igreja, uma visão do princípio da igreja do Senhor, ali em Jerusalém, e depois se espalhando ali até os confins da terra. E interessante que Atos não acabou. Atos dos Apóstolos, ele não tem um fim, ele continua até hoje, né? Até hoje os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo continuam agindo, né? E os nossos atos continuam se multiplicando, a igreja continua crescendo e nós estamos pregando o evangelho até os confins da terra, como Jesus Cristo ordenou no capítulo 1 de Atos, né? Depois de Atos, a gente tem a carta aos Romanos, uma carta poderosa do apóstolo Paulo, né, aos cristãos de Roma. Essa carta, ela basicamente vai falar de justiça de Deus. Ela vai falar sobre Cristo nos fazendo justiça. Não é da nossa força, não é justiça nossa, é a justiça de Deus, né? Essa carta é importantíssima para a igreja. Todo cristão deve ler essa carta todo mês. Eu creio que deveria ser assim, porque essa carta, ela tem um valor, né, doutrinário muito grande, porque fala de salvação em Cristo. Essa carta fala de justificação. Essa carta vai trazer uma visão para a gente sobre o que é ser justiça de Deus, o que é o justo viver pela fé. Está lá no capítulo 1, versículo 17. Ok? Essa carta, para você ter uma ideia como ela é importante, eu vou falar aqui de alguns personagens da história que tiveram sua vida transformada quando leram essa carta. O primeiro deles é bem famoso, é Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Sabe-se na história, na biografia dele, que ele, ao ler essa carta de Romanos, né, ele foi iluminado, né? Ele nasceu de novo quando ele viu os escritos da carta aos Romanos, né? Outro grande homem de Deus conhecido que foi impactado pelo estudo da carta aos Romanos foi o próprio Martinho Lutero. Ele leu esse texto e logo no capítulo 1 ele viu ali: o justo viverá pela fé. E isso mudou a vida dele, mudou a história da igreja, mudou a história do mundo. Outro nome que eu poderia citar que foi impactado pela leitura da carta aos Romanos foi John Wesley, o conhecido evangelista, famoso John Wesley. Ele também declara que foi impactado pela carta aos Romanos. Então, eu não preciso falar mais nada. A carta aos Romanos é uma das principais cartas do evangelho e você precisa ler. 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Nessa carta ele vai tratar de problemas que tinha naquela igreja, né? Problemas esses que são muito atuais, que as igrejas ainda passam por ele hoje, por isso que ela é uma carta muito atual, né? Essa carta eu quero destacar não só esse tratamento que dá, né, aos desequilíbrios que existiam nessa igreja, vai falar de pecado, vai falar de desequilíbrios com os dons espirituais, mas essa carta tem 3 capítulos que são muito especiais, o capítulo 12, o 13 e o 14, né? Capítulo 12 vai falar dos dons espirituais, o propósito dos dons na igreja. O capítulo 13 vai falar do amor. Todo mundo conhece o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, né? Vai falar do amor, da esperança e da fé, né? Três aspectos importantes de nós cristãos da Igreja do Senhor: amor, esperança e fé. E o amor, né, é o maior deles, é o principal, né? No capítulo 14 vai continuar falando dos dons. Você vai ter ali toda uma lição sobre o equilíbrio no falar em outras línguas, no profetizar. Muito boa essa carta, muito atual. Uma carta que trata problemas na igreja, problemas que ainda hoje eles sempre teimam em surgir, né? 2 Coríntios, uma carta maravilhosa onde Paulo se defende, ele defende seu apostolado. Alguns falsos mestres, falsos apóstolos estavam contaminando a igreja, né? Colocando em dúvida o apostolado de Paulo, e ele se defende, ele defende o seu relacionamento com a igreja. Nessa carta, lá no final, você vai ver Paulo falando do sofrimento que ele passou, né? Ele fala o quanto ele sofreu, as chicotadas que ele levou, o apedrejamento, naufrágios que ele passou. Então ele deixa bem claro, é nesse texto que ele diz que a graça de Deus é o que basta a ele, né? E que ele é forte quando ele está fraco. Então, mais um texto que vai te edificar muito. Gálatas, essa carta coloca para a igreja que nós somos livres, né? Que nós somos livres, que nós não precisamos da dureza da lei, mas isso não nos dá liberdade para viver de qualquer jeito. Mas essa carta traz uma orientação, né, de como o cristão deve ser. No capítulo 5 você vai ver,
né? As obras da carne e os frutos, ou o fruto do Espírito. Né? Esse texto vai nos trazer luz de como é que deve ser a nossa vida, de como é que deve ser a vida de um cristão. Se é salvo, há fruto que evidenciam essa salvação. E qual é o fruto? O fruto é o amor. Né? E dentro do amor está a benignidade, a benevolência, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Então isso você vai encontrar na carta aos Gálatas. Depois vem a carta aos Efésios, uma carta maravilhosa que vai trazer para a gente o que é ser salvo. Né? O que é fazer parte da família de Deus. O texto vai mostrar lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 10, que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E essa salvação, né, que nos alcança pela graça, essa salvação nos faz fazer as boas obras. É importante a gente ver esse texto. Esse texto vai trazer ensinamento para a família, para o casamento, né? Esse texto vai trazer orientações para a nossa vida cristã. Filipenses é a carta da alegria, a carta que Paulo, uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. E nessa carta maravilhosa ele vai nos exortar a nos alegrarmos. Mesmo ele estando preso, ele diz: regozijai-vos. Mais uma vez eu digo a vocês, regozijai-vos, ou seja, alegre-se. E mais uma vez eu digo, alegre-se no Senhor. É nessa carta, lá no capítulo 4, que ele vai nos mostrar aonde deve estar nosso pensamento. Nosso pensamento deve estar no que é bom, no que edifica, no que glorifica a Deus. A gente tem que ter o nosso pensamento voltado para o que é bom, o que é perfeito. Uma carta maravilhosa que vai te motivar a ter uma vida de alegria. Colossenses é uma carta muito parecida com a carta aos Efésios. Tem muito texto bem parecido, né? É uma carta que vai nos exortar, nos ensinar a colocar Cristo no centro de nossas vidas. É uma carta que vai nos ensinar sobre relacionamento com nossos familiares, com nossos líderes. Tem um texto em Colossenses capítulo 3 que deixa bem claro o quanto nós devemos respeitar aqueles que nos lideram, o quanto nós devemos trabalhar com excelência, como se estivéssemos trabalhando, fazendo algo para o próprio Senhor Jesus Cristo, porque é dele, é de Deus que vem o nosso galardão. Essa carta também, no capítulo 2, tem algo impressionante. A carta deixa bem claro que Cristo triunfou na cruz. Havia um escrito de dívida que nós devíamos e ele rasgou esse escrito de dívida. Ele pregou naquela cruz, ele venceu, ele triunfou naquela cruz. Vale a pena, viu? Livro maravilhoso, a carta aos Colossenses. Né? Nós temos duas cartas agora aos Tessalonicenses. Nessas duas cartas, Paulo traz, ao mesmo tempo, uma mensagem que demonstra a alegria dele pelo crescimento da igreja naquela região, né? Paulo, Timóteo e Silvano, que é o mesmo Silas, eles foram para aquela região pregar, tiveram que fugir de lá por causa de perseguição, mas Paulo manda Timóteo e Silvano lá e ele recebe boas notícias daquela região. Então, ele manda essa carta, né, elogiando o amor com que eles vivem, a fé operosa deles e também elogiando a esperança deles que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira carta aos Tessalonicenses, também a segunda, vai também trazer uma pregação sobre o tempo do fim, sobre escatologia, porque aquele povo era muito ligado, eles esperavam pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa dessa espera pelo nosso Senhor Jesus Cristo, havia alguns ensinos sendo distorcidos. Então, Paulo traz uma correção. Ele ensina a eles a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ensina a eles a respeito do arrebatamento da igreja. Ele ensina a eles a respeito da grande tribulação que estaria por vir e que ainda está por vir. Amém? Então, como não aconteceu ainda nem o arrebatamento da igreja, nem a grande tribulação, essa carta é muito atual. E nós, da Igreja do Senhor, precisamos tirar nossas dúvidas a respeito do fim, a respeito do que vai acontecer, a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da segunda vinda de Cristo. E onde é que está escrito? Muita coisa está aí na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. Depois a gente tem 1ª e 2ª Timóteo. São cartas pastorais, né? Paulo escreve ao jovem Timóteo, um pastor, e ele ensina ele a respeito dessa importante missão, a missão do pastor. Né? Ele ensina ele aí o que é necessário para um homem que busca ser pastor, para um homem que busca servir, para um homem ou uma mulher que busca servir na igreja, aquele que deseja ser diácono. Então, ele traz aí como é que essa pessoa deve ter, quais são os atributos, quais são as características, né? Qual o critério para quem almeja o episcopado. Então, você vai encontrar nessas cartas pastorais orientações
para os novos pastores. Timóteo terminou sendo um grande líder naquela região. E nessa carta aí vai trazer orientações de como ele deve tratar os seus pastores, orientações de como os jovens devem ser tratados, de como os velhos devem ser conduzidos e devem conduzir, de como as senhoras, as viúvas, as jovens. Então, é uma carta pastoral. Essa carta todo membro da igreja ele tem que ler, e os pastores, principalmente, eles têm que estar, assim, ter essas cartas como decoradas, né? Ter isso no coração, ter isso na mente e saber tudo que o apóstolo Paulo ensinou a esse jovem pastor Timóteo. A carta a Tito segue a mesma ideia das duas cartas a Timóteo. São cartas pastorais, né? E ele ensina, né? Orienta a Tito como lidar com novos obreiros, como lidar com pessoas que estão servindo na igreja. Então, ele ensina a Tito a pastorear, né? Então, você que está pastoreando, você que está cuidando, você que está liderando na igreja, é importante você conhecer essas cartas. 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito. A carta a Filemon ela é bem específica, né? Na carta a Filemon, Paulo orienta Filemon a perdoar um escravo fugitivo dele. O nome dele é Onésimo, né? Paulo conhece ele na prisão, conhece ele no tempo que ele estava preso, e Paulo manda ele de volta para Filemon, e ali ele orienta a Filemon recebê-lo, né? A carta aos Hebreus é a carta dos contrastes. É muito interessante porque essa carta sempre vai contrastar Jesus com outros e mostrar que Jesus é maior. Ou seja, faz uma comparação ali entre Jesus e os anjos. Jesus é maior do que os anjos. Faz uma comparação entre Jesus e Moisés. Jesus é maior do que Moisés. O sacrifício de Jesus foi maior do que o sacrifício da velha aliança. A aliança com Jesus, a nova aliança, é uma aliança superior, é uma aliança perfeita. Então, você vai ver na carta aos Hebreus uma defesa, né, do poder, do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa carta também tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo 11, que vai falar dos heróis da fé. É uma lista de homens e mulheres que venceram pela fé, que tudo que eles fizeram de muito importante na história da humanidade foi pela fé. Então vale a pena ver esse texto maravilhoso da carta aos Hebreus, né? Depois da carta aos Hebreus, tem as cartas gerais, são as epístolas gerais. Tem a de Tiago, né? O que é que eu posso destacar da epístola de Tiago? É uma epístola importante, vai defender as obras, né? A epístola de Tiago fala que obras salvam? Não, de forma nenhuma. A epístola de Tiago vai falar da importância das boas obras como evidência da salvação, né? Como é que nós somos salvos? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas no versículo 10 diz que nós somos feitos em Cristo para as boas obras. E Tiago vai confirmar isso, dizer que a fé sem obras é morta em si mesma. Então, a fé ela é demonstrada por boas obras. Então, aquele que é salvo, aquele que tem fé para ser salvo, ele tem que ter evidência dessa salvação. E as evidências estão nas boas obras. Esse é um tema tratado na carta de Tiago. 1 Pedro, 2 Pedro, né? Cartas escritas por Pedro, ele vai ensinar a igreja, ele vai falar à igreja o cuidado que deve ter com falsos ensinos. Eu queria destacar na segunda carta, né, de Pedro, além dele falar contra os falsos ensinos, ele também traz para aqueles cristãos uma palavra de exortação a respeito do fim, né? Eles estavam meio que desesperançosos, né? Tá demorando muito. Cristo vem ou não vem? Né? Fazia tão pouco tempo que Cristo tinha subido aos céus. Essa carta deve ter sido escrita em torno de 50 depois de Cristo, 60 depois de Cristo, e já havia essa ideia de que Cristo está demorando, ele não vai voltar mais, e ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Então não se preocupe, ele vai vir no momento certo, né? Isso não existe, ele está demorando, quer dizer que ele não vai vir? Não, ele vai se cumprir, né? Logo, logo Cristo vem, ele está vindo, e essa mensagem a gente vai ver nas cartas de Pedro. 1 João, 2 João e 3 de João. A carta 1 de João, eu gosto de dizer que é a carta do amor. Essa carta vai trazer assim, Deus é amor, né? Aquele que não ama, ele não tem Deus. Você vai ver isso no capítulo 4. Então essa carta vai falar muito a respeito do amor.
O apóstolo João, ele era o apóstolo do amor, né? E ele traz essa mensagem linda a respeito de salvação, a respeito do amor como evidência da salvação. Se você está em Cristo, então você ama. E ele tem uma mensagem importante sobre o amor na primeira carta. Na segunda carta de João, ela é uma carta dirigida à senhora eleita e a seus filhos. Isso é uma referência à igreja, né? Nessa segunda carta, ele vai trazer uma advertência contra falsos mestres, contra os falsos pregadores. Então, se você tem falsos pregadores, alguém trazendo uma palavra que não é o evangelho, algo estranho, você não deve receber, você não deve saudar essas pessoas, você deve ter cuidado com essas pessoas. Essa advertência você vai ver na segunda carta de João. Na terceira, é um contraste. Ele vai falar sobre os bons pregadores, como a gente deve tratar. Essa carta ele dirige a Gaio, né? Um homem que deveria ser o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja. Tem elogios a esse homem, porque ele recebe muito bem os ministros itinerantes, e ele traz essa ideia. Enquanto na segunda carta ele fala para ter cuidado e adverte contra os falsos pregadores, nessa ele manda cuidar, zelar daqueles verdadeiros pregadores, daqueles homens de Deus que andam pregando o evangelho, desses apóstolos que viviam de cidade em cidade. Esses são os verdadeiros pregadores. Eles devem ser cuidados, eles devem ser bem tratados, né? Estamos chegando ao fim, vem a carta de Judas. Judas vai também trazer uma advertência contra maus pregadores infiltrados dentro da igreja. Ele vai trazer essa ideia, o cuidado que se deve ter, pessoas que estão falando contra a graça de Deus, pessoas que estão falando contra a divindade de Jesus Cristo, trazendo uma advertência sobre o cuidado que temos que ter contra esses mal pregadores, esses falsos mestres, esses falsos profetas que estão infiltrados dentro da igreja do Senhor, né? Por fim, a gente vai falar do livro de Apocalipse, também um dos meus preferidos. O livro de Apocalipse não é o livro do fim do mundo, não. A palavra Apocalipse no grego significa revelação. Então esse é o livro da revelação. Esse livro você vai ver nos primeiros capítulos ali, cartas a 7 igrejas da Ásia Menor, mas esse livro também não é só uma carta àquelas igrejas, é uma carta à igreja do Senhor. Da mesma forma que você vê na primeira carta aos Coríntios, informações que são específicas para aquela igreja, mas elas servem para a sua igreja, elas servem para nós como igreja do Senhor. Aqui também você vai ver na carta a Esmirna, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, todas essas igrejas, todas essas cartas que foram direcionadas para essas igrejas, elas também têm uma mensagem importante para cada um de nós. Depois, a partir do capítulo 4, 5, 6, você vai ver a revelação do que vai acontecer no tempo do fim. Do capítulo 6 até o capítulo 18, o início do 19, você vai ver tudo que vai acontecer no período da grande tribulação. No capítulo 19, a revelação vai nos falar a respeito do retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir, ele vem, ele está vindo, e esse texto vai descrever como ele vem nas nuvens com a sua igreja, que será arrebatada antes da grande tribulação. No capítulo 20 vai falar a respeito do reino milenar. No capítulo 20, ainda no final, vai falar a respeito do juízo final, o julgamento do grande trono branco. E no capítulo 21 e 22, os dois últimos capítulos da Bíblia, você vai ver a respeito dos novos céus e nova terra. Você vai ver a respeito da eternidade, quando não haverá mais morte, quando não haverá mais choro, quando não haverá mais dor, quando nós viveremos eternamente com Deus, com nosso Deus. E aqueles que forem condenados viverão eternamente no lago de fogo e enxofre, né? Esse livro de Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de esperança, é um livro que conta a vitória do bem contra o mal, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. No final desse livro, você vai ver: eis que cedo venho e eu trago comigo o meu galardão. Então, é um livro que tem um final feliz. Então é isso, meus irmãos. Nós terminamos aqui o Novo Testamento. Eu creio que eu não esqueci de nenhum texto, falei de todos os livros, desde Mateus até Apocalipse, e eu espero que você, agora sabendo do que trata cada livro, você inicie a sua leitura do Novo Testamento. Na verdade, eu peço a você, eu oriento você, eu aconselho você a ler a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. Vai ser uma leitura maravilhosa e você pode fazer isso. É só querer, é só começar.
Que Deus lhe abençoe, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou mesmo, você deixa teu joinha aí, se inscreve no canal, manda para os teus amigos, faça com que essa palavra se espalhe pela terra. Nós estamos fazendo o que aqui nesse canal? Apenas pregando o evangelho, apenas fazendo aí o que nosso Senhor Jesus Cristo mandou, pregando a palavra de Deus, sendo testemunhas dele até os confins da terra. Então, se você gostou, curte aí, manda pro teu pessoal, manda pros teus amigos e logo logo a gente vai estar de volta com mais vídeos, porque a palavra de Deus é para meditar.